Olá, minha gente, bom dia. Muito bom estarmos aqui nesse dia 8 de 2025. Hoje é aniversário do Wallace Campos. Wallace, Deus te abençoe com bênçãos especiais. Que o Senhor te abençoe cada dia mais. Que você continue sendo essa bênção que você é nas mãos de Deus, juntamente com o Monique, tá bom? Também é aniversário do Lucas Clemente, filho da Vera. Lucas, Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê pronta recuperação aí da cirurgia que você fez. Que Deus te dê iluminação a cada dia, para que você caminhe nos caminhos do Senhor a cada dia. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Também é aniversário do pastor Arley, meu amigo. Pastor Arley, Deus te abençoe. Aniversário também do Marcelo, meu amigo. Deus te abençoe também, Marcelo. Que você tenha um feliz aniversário também. E aniversário do meu primo Giovanni. Giovanni, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe poderosamente em todos os seus caminhos. Bom, dito isso, vamos pensar na palavra de Deus, que é o nosso trabalho aqui nessa manhã. E o texto para nossa reflexão hoje é Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, que diz assim, ó: Ora, para o que acompanha com todos os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Talvez esse versículo não tenha feito muito sentido nessa versão, né? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: uma pessoa viva é melhor do que uma pessoa morta, né? A vida é melhor do que a morte, no contexto do Eclesiastes, né? Para a gente entender o que ele está dizendo aqui, dentro do contexto, a gente tem que entender o livro todo. O livro de Eclesiastes é um livro escrito por um homem, que segundo a tradição é o Salomão, filho de Davi, um homem que já está bastante idoso. E é um homem que viveu uma vida muito de playboy, né? Na linguagem de hoje, uma vida de muito playboy. Ele tinha muito dinheiro, tinha muita sabedoria, teve muitas mulheres, ele teve muitos recursos, tudo que ele quis nessa vida, Salomão conquistou. Jesus vai falar assim, Salomão com toda a sua glória. Então assim, Salomão ele viveu a vida intensamente como pôde viver. Só que chegou numa certa idade da vida dele, lá na sua velhice, ele começa a olhar para a vida e percebe que tudo é vaidade. O que é vaidade aqui? Vaidade significa bolha de sabão. O sentido real da palavra vaidade no livro de Eclesiastes é bola de sabão. Você pega uma bola de sabão, quando você faz, ela sai bonita, colorida, né? Vai mudando de forma, vai subindo, mas vai perdendo a cor, perdendo a densidade e desaparece. Então, Eclesiastes, quando fala vaidade, não é a vaidade do amor próprio, da beleza, não. Vaidade aqui significa a textura de uma bola de sabão, ou mesmo a qualidade de existência de uma bola de sabão. Então ele fala que isso aqui, bom, vivi isso tudo, fui um playboy, tive dinheiro, tive mulheres, tive recursos, tive tudo que eu quis ter. Tive a vida que eu quis, os carros que eu quis, né? Os carros da época ele tinha, os melhores cavalos, tinha tudo. Mas ele falou, tudo vaidade. É tudo vaidade. Aí nesse capítulo 9 aqui, ele vai dizer assim, ele vai dizer que a simplicidade da vida é melhor do que ter uma vida regalada. É melhor você ter uma vida simples, mas uma vida que te dê prazer, que te dê alegria, que te reconecte com a sua humanidade, que te coloque em conexão novamente com Deus. É melhor você ter uma vida assim do que ter uma vida plena de muitas coisas, mas vazia de sentido. Então, o termo que ele diz ali, é melhor um cão vivo do que um leão morto, ele está aplicando esse termo nessa condição de vida, na condição de uma vida plena. Por isso que adiante ele vai falando assim, olha, beija a sua esposa, estou parafraseando o Salomão aqui, né? Beija a sua esposa, passeia com ela, come um cachorro quente na esquina com ela, come arroz, feijão e ovo todo dia, se for o caso, mas não fica preocupado com coisas grandes. É melhor aquilo que te dá inteireza de ser humano do que você realmente perder a sua essência por causa das vaidades da vida. Né? É isso que ele está falando, de um conselho próprio da natureza dele, próprio da vida dele, que ele estava acostumado a viver. Né? Mas aí a gente pode dar asas à imaginação, e o texto nos dá essa possibilidade, até por causa de uma coisa chamada polissemia, as várias possibilidades de interpretação de um texto. Nesse caso aqui, a gente pode pensar nesse texto também para outros termos, a gente pode ampliar a nossa visão com relação a esse texto aqui. Vamos nessa digressão aqui? Bom, melhor um cão vivo do que um leão morto. Pode significar também evitar loucuras, que é o que o texto fala. Evitar loucuras por causa de vaidade. Muitas vezes a gente faz loucuras, a gente desafia a gente mesmo, a gente desafia até a gravidade, né? Por vaidade, só para dizer que eu posso fazer isso. Muitas vezes a gente faz loucura de comprar uma coisa com a prestação alta, só para dizer eu posso fazer isso. Muitas vezes a gente faz loucura de ter uma discussão no trânsito, só para dizer que eu sou maior. Sempre quando a gente faz uma loucura e coloca a vida em risco,
a gente demonstra que a gente é um leão que corre o risco de ser morto. O leão com toda a beleza que tem, o leão com toda a força que tem, com toda a perícia de caça que tem, ele morto não serve para nada. Um pichezinho ou então um caramelozinho que vira a lata para lá e para cá, é melhor, estando ele vivo, do que um leão morto. Não é verdade? É bem verdade que muitas vezes a vida exige que a gente seja um leão. Muitas vezes, né, não matar um leão por dia, muitas vezes a vida exige que a gente seja um leão, que a gente tenha força, que tenha disposição, que queira lutar, que queira avançar, que queira crescer, que queira enfrentar todos os desafios. A gente tem que ser um leão, porque a vida é dura para quem é mole. Se a gente for mole e tal, para baixo, a gente vai ser engolido pela vida. Não é isso? Então a vida às vezes exige isso, mas às vezes a gente precisa de algumas retiradas estratégicas. Esse livro aqui, ó, A Arte da Guerra, fala muito sobre retirada estratégica. Nem sempre recuar é perder. Às vezes você deixa de discutir uma coisa com seu marido, com sua esposa, com seu noivo, com seu namorado, com seu colega de trabalho, com alguém. Às vezes você deixa de discutir um assunto porque ele é irrelevante. Eu já vi casais quase separando por causa de R$10. Você acredita nisso? Por causa de R$10 a discussão foi ficando feia, e aí começou a lavar roupa suja. É claro que não eram os R$10. Os R$10 foi a gota d'água de um monte de coisa que já vinha sendo colocada naquele cesto. E ele transbordou. Entende? Então muitas vezes recuar não é fraqueza, não. É estratégico. Estratégico. A arte da guerra fala sobre isso. Sabe? Às vezes você tem que recuar para avançar e mais adiante, lá na frente. Né? Então, recuar não é necessariamente expressão de medo. É expressão de estratégica. Né? Expressão estratégica. Evitar prudentemente algumas coisas, lugares, comidas, é válido. Sabe? É válido. Às vezes a gente tem que evitar coisas, lugares, comida, pessoas, situações. A gente tem que evitar, às vezes, como uma coisa válida. Jesus, quando estava a festa da Páscoa acontecendo, os irmãos dele começaram a zombar dele, os irmãos de sangue dele começaram a zombar. Mas você não veio para ser o Cristo? Você não é o Cristo? Você não quer ser conhecido como Cristo? Vai lá, tem a festa, tem judeu do mundo inteiro lá, vai lá. Começaram a zombar da cara dele e falaram, não, podem ir, vão vocês. Está lá registrado em João capítulo 7, ou capítulo 8, acho que é capítulo 7. Aí os irmãos de Jesus foram por um caminho e ele foi sozinho pelo outro caminho. Às vezes, os irmãos de sangue dele, ele evitou a companhia dos irmãos porque ele estava percebendo que aquela companhia era tóxica. Mas retirada estratégica. É melhor um cão vivo do que um leão morto. Não é isso? O vigilante, a pessoa que está sempre vigilante, está sempre prudente, atenta, sai sempre na frente. Sai sempre na frente. Às vezes a gente é invigilante. Né? E a invigilância do próximo pede da gente o quê? Vigilância dobrada. Guarda isso aí que é importante. Às vezes a pessoa vem de lá para cá toda com energia pesada e vem prontinha para discutir, vem prontinha. E aí você baixa o tom de voz, você só escuta, você engole o ego, entende? A invigilância do próximo requer de você uma vigilância dobrada. Nesse caso você está sendo um cão vivo, melhor do que um leão morto, entende? Então, a vida é curta demais para você se colocar em risco o tempo todo. Eu já vi gente saudável ficar tetraplégico, tá? Eu já vi gente saudável morrer. Teve um rapaz, quando a gente era criança, um rapaz amigo nosso, ele pulou num rio, a gente estava acostumado a nadar nesse rio, e ele chegou correndo e pulou no rio, bateu com o queixo, quebrou a medula, ficou uns meses na cama, tetraplégico, e depois morreu. Na época ele devia ter uns entre 19 e 22 anos de idade. Entende? Então eu já vi gente ficar tetraplégico, já vi gente saudável morrer por causa de imprudência, já vi gente ficar em estado vegetativo. Um exemplo clássico desse aí é o Schumacher, né? Michael Schumacher. Não se tem muita notícia sobre ele, mas estava saudável, correndo, ganhando todas as corridas, até um dia que ele foi descer uma montanha e aconteceu o que aconteceu, e até hoje ninguém tem notícia dele. Então, assim, é melhor um cão vivo do que um leão morto. Por que se colocar em risco? Para que se colocar em risco? É vaidade. Salomão fala isso aqui no capítulo 9. Aliás, o livro todo de Eclesiastes ele fala sobre isso. É vaidade. É só para nutrir o ego mesmo. Então, o texto sugere, adiante, que a gente tem que se alegrar com as coisas simples da vida. Se alegrar com as coisas mais comuns da vida. Às vezes você vai fazer uma dívida, tem gente comprando carne parcelado no cartão, você sabia disso?
Tem gente que compra só para ter o prazer de comer uma determinada carne. Tudo bem, de vez em quando você tem que fazer uma loucura mesmo, né? De vez em quando você tem que fazer umas loucuras mesmo. Mas às vezes um arroz, feijão, uma linguiça, uma couve e um angu molinho, hein, irmã? A irmã Ana aí, ó, Ana Machado, as outras irmãs aí, uma comidinha mineira, te dá aquela satisfação. Todo mundo come à vontade. Né? Vou comprar vou ficar endividado esse mês, vou comprar uma picanha. Hoje em dia você fica endividado comprando azeite, né? Vou ficar endividado esse mês comprando uma picanha. Tá, glória a Deus você pode fazer isso. Mas se você não pode, por que tentar endividar? Eu quero comprar aquele carro. Aí quando o IPVA, tá chegando o IPVA agora. Chega o IPVA, você não aguenta pagar. Já vi gente entregando apartamento, já vi gente entregando carro. Entende? Vaidade, tudo vaidade, é tudo bolha de sabão, né? Então, quando a morte chegar, a gente não vai ter oportunidade de fazer nada. Então as pessoas pensam assim, não, vou fazer, eu estou vivo, eu mereço, eu trabalhei para isso, eu mesmo vou fazer acontecer. Mas e se a morte não chegar? Você vai ter que pagar. Só para concluir, e para ilustrar isso aqui, uma vez eu vi uma comédia de um rapaz que a morte falou que ia buscar ele no dia tal, na hora tal. Então quando chegou naquele dia, então ele comprou tudo fiado, ele fez um montão de coisa, aprontou um montão de coisa, brigava com os outros, arrumava confusão, fugia, eu vou morrer mesmo. Só que ele não morreu, a morte tinha errado lá a data de busca dele, ele não morreu, ele teve que pagar tudo que ele tinha deixado pendente. Então, é melhor ser um cão vivo do que ser um leão morto. Não se sinta fraco quando tiver que recuar, não. É estratégico. É estratégico, às vezes, o recuo, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. A gente se vê amanhã, se Deus assim permitir. Logo mais à noite tem culto de oração na igreja. Vai lá, vamos estudar sobre a vida de Jesus e algumas virtudes importantes para aplicarmos na nossa vida e melhorar a nossa condição diante do Senhor. Fique com Deus.